Muito bem, vamos iniciar agora o nosso módulo crédito tributário. Importantíssimo módulo dentro do direito tributário, o maior dos módulos e um dos mais importantes junto com competência tributária, o nosso módulo crédito tributário. Sempre fazemos, ao início de cada módulo, lembrar da atualização do curso até a Emenda Constitucional 99, a Lei Complementar 61 e a súmula vinculante 56. E lembrando, observe que o título crédito tributário representa sempre um quarto, em torno de um quarto das questões da prova, 25% das questões da prova. Portanto, minha gente, é um aspecto importantíssimo. Módulo importantíssimo. Somado crédito tributário com competência tributária, nós temos praticamente metade da prova em termos de questões. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. É o nosso título 3 do crédito tributário, é o nosso módulo crédito tributário, mas é o título 3 do livro 2º do Código Tributário Nacional, nosso módulo, 6º módulo, crédito tributário. Muito bem. Constituição do crédito tributário. O que é a constituição do crédito tributário? Eu venho falando que a relação obrigacional tributária ela é diferente de uma relação obrigacional privada, pelo caráter ex lege, pela compulsoriedade, mas principalmente pelo fato de que na relação obrigacional privada, quando surge a obrigação, normalmente surge o direito do credor de receber. Então, se eu pego um dinheiro emprestado com alguém para pagar daí a 30 dias, imediatamente surge a obrigação de eu pagar e o direito daquela pessoa receber daí a 30 dias. No direito tributário não é assim que a banda toca. No direito tributário, a ocorrência do fato gerador, nós já sabemos disso, por ser condição necessária e suficiente para o surgimento da obrigação, a ocorrência do fato gerador faz com que surja imediatamente a obrigação tributária. Mas o direito da fazenda pública cobrar, o chamado crédito tributário, depende de uma operação chamada lançamento. Portanto, vamos entender esse diferencial da relação obrigacional tributária. A Constituição do Crédito está nos artigos 139 a 146 do CTN e é exatamente assim que funciona. Surgiu o fato gerador, surge a obrigação tributária e o crédito tributário é constituído pelo lançamento. Ok? Então, o lançamento é um ato administrativo que faz com que surja o direito da fazenda pública cobrar. Para vocês terem uma ideia, a isenção é exatamente o fato de não se fazer o lançamento. Observe que se eu lhes perguntar, estão isentos do pagamento do IPTU os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial? As pessoas com mais de 65 anos, por exemplo. Estas pessoas, elas têm a obrigação tributária relativa ao IPTU. Só não foi constituído o crédito tributário pelo lançamento, então foi dada uma isenção. A isenção é uma determinação legal no sentido de que não seja feito o lançamento, mas a obrigação tributária existe. O fato gerador existe. O fato gerador faz parte do campo da incidência, nós já vimos isso. Então, o fato gerador existe, a obrigação tributária existe, só não é feito o lançamento e não é constituído o crédito tributário.
Muito bem, nós vamos, os artigos são 139 a 146, mas eu não vou dar exatamente nessa ordem, não vou explicá-los nessa ordem, porque fica mais didático a gente mudar um pouquinho essa ordem. Vamos para o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Artigo 142 do CTN. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Maravilha. E aí, vocês vão observar que o artigo 142 nos traz as 5 etapas do lançamento. Vamos lá. Qual é a primeira etapa? Verificar, que é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação. Ora, não é onde tudo começa? É lógico, tem que haver o fato gerador da obrigação. Agora, se eu disser o seguinte, houve fato gerador do ISS, existem mais de quase 200 serviços tributados citados na Lei Complementar 116 como tributáveis pelo ISS, são muitas matérias tributáveis. Houve fato gerador do ICMS, pode ser uma circulação de mercadoria, pode ser um serviço de transporte, pode ser um serviço de comunicação. Houve fato gerador do IOF, pode ser uma operação de câmbio, de seguro, relativos a títulos ou valores mobiliários, de crédito, de câmbio e por aí fora. Houve fato gerador do imposto de renda, pode ser uma aquisição econômica ou uma aquisição jurídica de renda ou provento. Então, minha gente, o fato gerador do IPTU pode ser a propriedade, o domínio útil ou a posse. 3 matérias tributáveis. Então, dentro dos fatos geradores, existem várias matérias tributáveis. Então, a segunda etapa é exatamente determinar a matéria tributável. Agora, eu já sei que houve fato gerador, já calculei, já determinei a matéria tributável dentro daquele fato gerador, vou calcular o montante do tributo devido. Já sei que houve fato gerador, já determinei a matéria tributável, já calculei o montante do tributo devido, falta eu saber quem é o infeliz que vai fazer o quê? Pagar, o sujeito passivo, contribuinte ou responsável. Então, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, e aí vem uma palavra muito engraçada que o Código adota, propor a aplicação de penalidade. Uma redação pueril até, né? Porque a autoridade fiscal não propõe uma aplicação de penalidade. Você, como autoridade fiscal, vai chegar para o contribuinte, meu amigo, o senhor quer tomar uma pena, quer que eu lance essa penalidade aqui? Não vai propor a aplicação e nem propor que outra pessoa aplique a penalidade, ele vai aplicar a penalidade. Mas ficou essa palavra, propor a aplicação de penalidade. Certo? Quando eu fui julgador de primeira instância dos processos administrativos no Rio de Janeiro, e uma vez eu recebi uma impugnação do contribuinte dizendo que a autoridade fiscal não tinha competência para lançar penalidade, porque o CTN, no artigo 142, dizia apenas que ele podia propor a aplicação da penalidade. É lógico, não foi indeferida a impugnação, mas é uma redação errada realmente do Código. Então, minha gente, e um detalhe muito importante, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Ok? Então, isso é muito importante. A autoridade fiscal não tem a discricionariedade de lançar ou não lançar. Ocorreu o fato gerador, surgiu a obrigação, o lançamento é obrigatório, a não ser que seja dada uma isenção, que nós já vimos, que é o fato de não se fazer o lançamento. Muito bem. Então, vamos repetir as 5 etapas para ficar bem consolidado esse conceito. Lançamento. Primeira etapa, verificar a ocorrência do fato gerador. Segunda etapa, dentro daquele fato gerador, saber exatamente a matéria tributável. Verificou-se que houve fato gerador do IPTU. Qual é a matéria tributável? É a propriedade, o domínio útil ou a posse? Certo?
Depois, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo, quem é que vai pagar, se é o contribuinte ou o responsável, e propor a aplicação da multa, da penalidade, de acordo com a redação do Código, e lembrando sempre que é uma atividade vinculada e obrigatória o lançamento. Certo? Muito bem. Há uma decisão do STF importante aqui para nós que determina o seguinte: súmula vinculante número 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137/90. A Lei 8.137/90 é a lei dos crimes contra a ordem tributária. Então, não se tipifica crime contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. Então, se o sujeito passivo praticou uma infração, até um crime tributário, sonegou, mas não há, sempre que há um crime contra a ordem tributária, você como autoridade fiscal, nós como autoridades fiscais, temos que fazer uma representação ao Ministério Público, exatamente contra o contribuinte, porque houve crime contra a ordem tributária. Mas quando o fiscal faz um lançamento e o contribuinte, por exemplo, entra com a impugnação para discutir aquilo, ainda não foi tipificado o crime contra a ordem tributária. Eu não tenho ainda que fazer a representação contra ele. Certo? É isso que determina a súmula vinculante número 24. Enquanto ele estiver discutindo administrativa ou judicialmente o lançamento, não há tipificação de crime contra a ordem tributária. Não posso fazer uma representação ao Ministério Público contra o contribuinte, porque ainda não está configurado o crime contra a ordem tributária, o que é bastante razoável. Certo? Bom, agora sim nós vamos voltar para o artigo 139, mas eu quero fazer uma perguntinha aqui antes. É a seguinte: o crédito tributário decorre de quê? Essa pergunta foi uma pergunta que eu errei na minha prova, na época que eu fiz a prova para o concurso para auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, eu errei essa questão. E fiquei com uma raiva depois que eu cheguei em casa e vi. Eu vou voltar para a figura aqui para mostrar para vocês do que eu estou falando. Olhando essa figura, eu lhes pergunto o seguinte: o crédito tributário decorre de quê? Eu respondi direto do lançamento, mas não é o que está no artigo 139. Olha o que determina o artigo 139 do Código Tributário Nacional. O crédito tributário decorre da obrigação tributária e tem a... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha, vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, 6 meses. Durante esses 6 meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da Lá Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$60. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado Cefaz Rio Grande do Sul aqui na Lá Concurso.
Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenados pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. 5 programas específicos aqui na Lá Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.